Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estar lendo a palavra do dia em 1 Coríntios, no capítulo 15, o qual diz assim, no verso 50 em diante, diz a palavra: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus por essa palavra de promessa, palavra de alerta para nós nesta manhã. Glória a Deus, nessa manhã de domingo, louvado seja o nome do Senhor, a qual a nossa carne, como eu sempre digo, ela se inclina para as coisas da carne. A nossa carne diz assim para nós: eu trabalhei a semana inteira, pois agora eu vou descansar, eu vou ficar na cama até às 10. A nossa carne. Mas o nosso espírito diz: não, eu vou levantar bem de manhã, eu vou levantar mais cedo que eu puder, para mim estar lendo a Bíblia, eu vou estar buscando a Deus. Isso é a nossa alma que pede. Então é uma guerra interior, a carne combatendo contra o espírito e o espírito combatendo contra a carne. Aqui nós vemos a palavra do Senhor falando dos acontecimentos que se dará aos que creem em Jesus Cristo. Se nós amamos ao Senhor, nós o respeitamos, nós temos que crer naquilo que sai da boca dele, na palavra proferida por ele. Porque falar que nós amamos Jesus é uma coisa, e falar que nós obedecemos ele é outra coisa. Falar é uma coisa, mas obedecer ao Senhor é outra coisa. Então nós devemos amá-lo, e quem ama, respeita. Quem ama, obedece. Quem ama, pratica a sua palavra. Glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus dizendo que voltará para levar o seu povo. Essa expressão voltará, muitas pessoas acham que ele vai voltar, que ele vai ficar andando aí, pregando. Esse voltar dele não é isso que ele quis dizer. Ele diz: eu vou voltar para buscar vocês, para vos buscar.
e nem vai pisar na terra. Isso não está claro para muitas pessoas, mas o Espírito Santo revela que ele não vai pisar na terra. Diz que ele vai nos arrebatar e será invisível. Então, isso nós, servos do Senhor, pregamos vinda dele, mas não é a vinda de ficar andando por aí, ou trabalhando por aí, porque ele não fica andando. Glória a Deus. Mas sim, ele vai arrebatar. Arrebatar significa levar com força, raptar da terra, os santos do Senhor, os servos do Senhor que não misturam com o pecado do mundo, os servos do Senhor que faz força para entrar no reino do céu, que estão aguardando ele, aguardando a promessa dele. As promessas dos homens falham, a palavra do homem falha, mas a palavra dele não falha. E aqui está escrito porque Paulo escreveu aos Coríntios essa carta, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. E agora está escrito assim: irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Nossa carne não pode herdar o reino do céu, não dá. A nossa carne não pode viver eternamente, porque ela é matéria, né? O sangue, ele apodrece, ele não aguenta. A nossa carne, ela é sensível, ela não pode viver para sempre. Ela envelhece. Mas para a gente viver naquele lugar, nós temos que ter um corpo incorruptível. Incorruptível quer dizer que não se corrompe. É um corpo igual ao dele. Ele diz que o nosso corpo será transformado e seremos como o corpo dele. Teremos o corpo igual ao dele, um corpo de glória, para viver naquele ambiente, naquele lugar. Glória a Deus. A pessoa que morre em Cristo Jesus, ela pode até morrer, mas que será ressuscitada. E o Senhor dará um novo corpo para essa pessoa. Então, isso significa passou da morte para a vida. Glória a Deus. Aí então está escrito: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Quer dizer, que o dia que chegar, esse dia de ser arrebatado, muitas pessoas não morrerão, porque a nossa carne pode ser que não aguenta até essa data que o Senhor estabeleceu. Pode ser que a gente morra no caminho, né? Há muitos de nós morreremos por causa que o nosso corpo 50, 60, 70 anos já está tombando. Muitos chegam até 80 pela sua robustez, né? Mas o que passa disso é enfado e canseira. Mas naquele dia pode ser que estaremos vivos. Outra geração vem. Então por isso que ele fala nem todos dormiremos, porque muitas pessoas estarão vivas, é claro. É claro que isso pode acontecer, né? Mas se nós morrermos, temos que morrer em Cristo, morrer em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Temos que estar sempre em comunhão com Deus, com o Senhor. Em comunhão como? Sempre orando, sempre buscando, sempre ligados. Porque isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Quando fala da igreja, fala porque é dos 4 cantos da terra, não é igreja em particular. Não é aquela igreja lá que é mais melhor do que a outra, que será arrebatada, todo mundo que está lá dentro. Não é assim. É nos 4 cantos da terra, onde tiver uma pessoa esperando o Senhor, se afastando do pecado e procurando andar em santidade, é essa pessoa que vai subir. É essa pessoa. E como se dará ao mesmo tempo, então, aonde tiver essas pessoas, aonde tiver, vai ser arrebatado e vai formar uma igreja só.
e será arrebatado para os céus. Todos os que estiverem lavados e remidos no sangue de Cristo, que não fica olhando para a esquerda nem para a direita, mas olha para o Senhor, que não se contamina com o pecado do mundo, né? Vamos estar sempre orando, pedindo perdão dos nossos pecados, que o Senhor é poderoso para perdoar, para purificar nossa alma no sangue dele. Porque quem são esses lavados? Quem são esses de branco? São os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí então, no momento, no piscar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se nós morrer esperando Jesus, não tem problema, porque estaremos com o Senhor da mesma forma. Naquele momento que Ele arrebatar a igreja, as pessoas que morreram esperando Ele, também ressuscitará e incorruptível, um corpo transformado, um corpo de glória. Esse corpo não terá sangue, é um corpo transformado. Glória a Deus. Então, isso que é corruptível se revestirá do incorruptível. Quer dizer, aquele que é corruptível vai ganhar um corpo incorruptível. Um corpo imortal, aonde está escrito, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, quer dizer, vamos ter um corpo que nunca morrerá mais, graças a Deus por isso, porque é um corpo que você não vai sentir dor, não vai ter defeito, graças a Deus. Então, por isso, para nós ganhar esse corpo, nós já temos que ter se preparar agora para poder ter um corpo perfeito. E dentro desse corpo perfeito, não pode ter sujeira. Porque se a nossa alma estiver suja, a gente não pode entrar nesse corpo. Os nossos pensamentos têm que ser pensamentos limpos, puros, santos, já começando aqui, pedindo para Deus já nos purificar, nos transformar, para que a gente possa herdar esse corpo aí. Porque não adianta você ter um corpo bonito, incorruptível, imortal, e dentro dele ter sujeira. Que na verdade, os outros também ressuscitarão. Os outros mortos, que morreram em pecado, que morreram nas trevas, também vai ressuscitar. Eles também vão ter um corpo incorruptível. Só que terá um corpo para a condenação, para que eles também não morram mais, mas terá o tormento eterno, como o Senhor Jesus Cristo disse com a própria boca dele. Ele mesmo falou. Então muitas pessoas não acreditam, mas se acredita em Jesus, não acredita naquilo que ele falou. Ele falou isso, ele mesmo disse. Que quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Então da mesma forma a pessoa terá corpo, mas terá um corpo para a condenação, para poder estar lá, com os seus pensamentos sujos, com as suas intenções sujas, com a sua boca suja, com as suas intenções malignas, com os seus julgamentos, com as suas defamações, com as suas feitiçarias, com as suas prostituições, da qual o Senhor falou tanto, usando os pregadores, usando os cantores, usando os evangelistas, usando os pastores em geral. E as pessoas não se converteram, as pessoas não mudaram. Então, o Senhor não deixou de avisar. Aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo, não pode entrar na casa dele. Aqui na terra a gente tem respeito para entrar na casa dos outros, para não levar seu sapato sujo, para entrar dentro da casa da pessoa que limpou, que limpa a casa. Nós temos respeito. Agora, para entrar na casa do Senhor Jesus, também nós temos que ser transformados, limpos de coração, puros de coração, que não aceita afronta contra o seu próximo, que não defama o seu próximo, que não fica sentando, formando rodinha para falar dos irmãos, para falar do próximo, dos parentes.
da própria carne, ficar falando do próprio sangue, dos irmãos, até dos parentes, né? Então isso, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que profundo que é isso. Então, quando isso acontecer, quando essa transformação acontecer, então a morte vai ser tragada pela vitória. A vitória sobressairá. Seremos vitoriosos, acabou, completou, graças a Deus, o tempo determinado pelo Senhor. Graças a Deus. Aí então, nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão, a força da morte, do pecado, né? É isso aí. É quando a gente peca, o pecado se forma um aguilhão nos nossos pés. Vai puxando nós para baixo, para as trevas. Aí então, quando nós ganharmos essa vitória da ressurreição, nós vamos dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o inferno, a morte, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Até o inferno será lançado no lago de fogo. Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então nós temos que observar essas palavras, porque não é conto de carochinha, não é conto de fada, é a verdade. Jesus é a verdade, e se ele falou, está falado. Ele mandou escrever isso, ele falou para Paulo escrever isso, pelo Espírito Santo. Quem escreveu a palavra? Os discípulos cheios do Espírito Santo, os profetas cheios do Espírito Santo. E ela é revelada para nós, ela nos convence. Se fosse mentira, ela não convencia nós. Se fosse mentira, ela não transformava a nossa vida espiritual. Se fosse mentira, o Senhor não batizaria nós com o Espírito Santo, como nós sentimos e recebemos o seu Espírito. E andamos na sua luz, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse verdade, a gente não se arrependeria dos nossos pecados. Se não fosse verdade, nós não seríamos convencidos dos nossos pecados. Glória a Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus. Então Deus dá vitória por nosso Senhor Jesus. Então, sem o Senhor Jesus, nós não temos vitória. Não adianta querer ir a Deus e não passar pela porta que é Jesus. Não adianta a pessoa querer fazer as coisas tirando Jesus do lado, deixando Jesus de escanteio, que não adianta. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não adianta. Jesus Cristo não é um qualquer, não. Não é um profeta aí qualquer, não. O Jesus Cristo é um profeta que morreu e ressuscitou, que deu a vida dele por nós. Ele veio para isso mesmo, para ser morto mesmo, para ser oferecido por nós, para derramar o seu sangue puro para nos purificar dos nossos pecados. Porque sangue de animal é sangue alheio, e ele entregou o próprio sangue dele para nos salvar. Então Jesus Cristo não é um deusinho, não. Ele é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a vida. Jesus Cristo é a porta. Se nós não entrar por Jesus Cristo, nós não entra no céu. Ele é a porta. Como a gente vai entrar no ambiente se não entrar pela porta?
Então Jesus é a porta. Então Deus não faz nada a não ser por Jesus. Jesus que é o nosso intercessor. Jesus que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não murmuradores, como muitos ficam murmurando, é porque eu faço, porque eu não estou fazendo, é porque eu já fiz, porque eu deixei de fazer, porque eu vou fazer. O Senhor diz para nós ser firmes, não ser como um mastro no meio do mar, não ser como uma vela no oceano, que fica balançando para lá para cá. Mas o Senhor diz para nós ser firmes, firme na fé. Ai, mas falaram de mim. Ai, porque me criticaram. Ai, porque me ofenderam. Agora eu não sou mais nada. Então, fica aí. Fica aí desse jeito aí que você vai ver onde você vai parar. Que a força do pecado, a morte, o aguilhão do pecado, que te leva cada dia mais para baixo. Então nós temos que se amadurecer, nós temos que crescer na fé e vamos andar para frente, vamos seguir a Jesus Cristo, parar de ficar aí choramingando, agindo como criança, agindo como nécios na fé, porque passa ano e a pessoa continua a mesma coisa nesse fracasso, só fica exaltando a carne. Só fica aí tirando print para poder mostrar que está bonito na foto. Isso aí não convém, isso aí é carnalidade. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar a Deus. Não tem tempo para se transformar diante do Senhor. A carne gera corrupção. A carne do coração do homem, que diz o próprio Senhor Jesus falou, se Ele falou... Ele é Deus, Ele que criou o ser humano, Ele sabe o que tem dentro do ser humano, e Ele conhece de longe o pensamento do homem. E Ele diz que no coração do homem é produzido prostituições, vaidades, lascívia, frutos ruins, mortes, sai tudo do coração da pessoa. E nós temos que mudar de vida, nós temos que pedir para o Espírito Santo entrar dentro dele, do nosso coração e fazer morada, para que do fruto do nosso coração produza longanimidade, benignidade, paz, justiça, força, graça, misericórdia, bondade, porque sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer as coisas de Deus, a gente não consegue perdoar as pessoas que nos ofendem. Então é através do Senhor que nós conseguimos fazer a vontade dele mesmo. Se nós se agarrarmos com ele, tocar nas orlas dos seus vestidos, viver a seus pés, com certeza ele nos ergue, com certeza ele nos abençoa, com certeza nós vamos caminhar até o fim. E não ficar aí expondo a nossa pessoa, Quantos e quantos ficam se expondo nas redes sociais, mostrando a beleza, procurando homem, procurando mulher. Para que isso? Glória a Deus. Quando uma pessoa está solteira, ela não tem um companheiro, o Senhor dará. Aquele que alcança uma mulher, alcança a benevolência do Senhor. Quantos estão aí dessa forma? Procurando homem, procurando mulher. Vamos procurar Jesus, que o Senhor Deus, Ele dará, se formos dignos disso. Glória a Deus. Então nós temos que se preocupar com a vinda do Senhor, porque pode ser a qualquer hora. A pessoa pode estar andando aí na calçada e pode de repente cair, ir embora. A pessoa pode estar tomando banho e pode ir embora. Ela pode estar almoçando, de repente, foi embora. Nós temos que se preocupar com a vinda do Senhor na nossa vida. De repente a gente pode partir. E quem que vai impedir isso?
Ele não vai pedir autorização para poder tirar seu fôlego. Ele não vai chegar na sua mãe, no seu pai e vai falar, eu posso levar ela? Ele não vai fazer isso. Porque é dele, ele pode tirar a hora que ele quiser. É ele que gerou, ele que formou, ele que deu vida, ele que faz, ele que pode fazer. Então, ele não vai falar para o seu marido, eu posso levar ela? Ele não vai pedir isso. Porque ele que manda e que comanda. Então, nossa obediência tem que ser devida a ele. Ele jamais vai pedir para o esposo se pode levar a esposa. Pelo contrário, ele até alerta, olha, vigiar e orar, porque pode ser que esteja dois dormindo, um será levado, outro será deixado. Então, ele não vai pedir autorização para ninguém. Então, nós temos que saber que tem um Deus que rege todas as coisas, que manda e que comanda, e que não tem rei maior do que ele, não tem Deus maior do que ele, não tem Espírito Santo maior do que ele, não existe nenhum Espírito maior do que ele, que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. É ele, o Santo de Israel, poderoso entre as nações, aquele que gera vida porque ele é vida, aquele que tem luz porque ele é a luz do mundo, ele é a luz, ele é a própria luz, ele é o próprio amor, só ele que tem amor para dar. Glória a Deus. Então, é inteligente nós estarmos com o Senhor, é inteligente nós afastarmos do mal. Glória a Deus. Vamos estar então orando um pelos outros, para que de maneira nenhuma nós ficamos reprovados, para que de maneira nenhuma nós ficamos para trás, mas nós vamos andar para frente, seguindo ao Senhor, porque o pecado é o aguilhão que arrasta a pessoa para as trevas. O que é pecado? Uma mágoa, uma mentira, uma falsidade, engano, prostituição, lascívias, adultérios, fornicações, feitiçarias, macumbarias, idolatrias, avareza. Todas essas coisas são pecado que vai arrastando a pessoa para trás se ela não se converter, se ela não pedir perdão para Deus. Por isso que nós estamos sempre buscando ao Senhor, para nós estarmos diante dele e quando ele voltar no piscar de olhos, ele possa nos levar, nos arrebatar para os céus. Amém? Vamos ficar com essa palavra então e vamos buscar o Senhor para que o Senhor venha nos dar vitória. Amém? Tenhais um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo justo. Amém.